Eu desejo saudar os irmãos na paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Nós só estamos aqui, irmãos, por causa dele. Amém? Amém. Porque ele tem nos sustentado. Glória a Deus. Nós estamos em o culto de missões do mês de novembro. Estamos quase encerrando esse ano. Só teremos mais um pela frente. Mas teremos muito trabalho, irmãos, durante esse mês de novembro. Glória a Deus. Nós estamos com o projeto de levarmos toda a igreja para a Praça do Polar no último culto, agora de novembro. É bem desafiador, mas Deus tem colocado no nosso coração. Eu falei com o pastor Samuel, e no decorrer dos cultos o pastor vai falando com a igreja, porque nós queremos, irmão, levar o nome de Jesus, aquela praça com mais força. Amém? Glória a Deus, porque grandes coisas o Senhor tem feito ali. Meus amados irmãos, tem algumas pessoas que nos visitam nesta noite. A Stephanie e o Caio. Onde estão vocês? Acendem assim. Glória a Deus, ali estão. Também nos visita nessa noite o Rogério. Ele é amigo do irmão Mazinho. Ele não tem congregação. Cadê o Rogério? Glória a Deus. Nós temos aqui, Rogério, uma congregação para você se congregar conosco. Amém? Meus queridos irmãos, a obra missionária continua, irmãos. Tanto na parte da evangelização, como também na parte da contribuição. Meus amados irmãos, não esqueçam que a igreja precisa da contribuição de missões para os missionários que estão na missão transcultural. Nós temos ali com a nossa secretária, a irmã Francisquinha, os cofrinhos, os carnés. E os meus irmãos continuem contribuindo. E Deus vai lhes abençoar. Amém? Nesta noite eu já recebi alguns cofrinhos. E eu tenho vários lá em casa, cheios de moedinhas. Os quais, eu vou levar para a última reunião também agora no mês de novembro. Para o sustento dos nossos missionários, O nosso secretário de missões, pastor Portela, ele disse que mais ou menos até o mês de fevereiro, esses cofrinhos será para terminar um templo no Senegal, Lá está o missionário Aimé, junto com a sua esposa, precisando muito, irmão, dessa contribuição sua, tá? Porque lá a obra é mais difícil. Mas se eu e você contribuirmos, tudo vai dar certo, para a glória de Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero, nesta noite, irmãos, convidar os irmãos para abrir suas Bíblias em Atos capítulo 2, versículo de número 37. Glória a Deus. E avisar também a igreja que eu e o irmão Juscelio não desfizemos a dupla. Tá, irmão? Não fique preocupado. É porque eu recebi o convite do pastor Samuel. Quinta-feira eu não vim para o culto porque eu estava tossindo um pouco, Aí eu resolvi não forçar muita garganta no louvor. Mas no próximo culto, irmão Juscelio, nós estaremos juntos, louvando ao Senhor para a glória dele. Amém? Então, meus irmãos, se os irmãos puderem ficar de pé, no nome de Jesus, para nós lermos esses versículos até o 41 de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 37, que diz assim: E quando ouviram isso, ficaram muito comovidos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, irmãos? Pedro respondeu: Arrependam-se e cada um de vocês sejam batizados em nome de Jesus Cristo para a remissão de seus pecados. E vocês receberão o dom do Espírito Santo. Porque a promessa é para vocês, é para os seus filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para todos aqueles de que o Senhor nosso Deus chamar. E com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo: Salvem-se desta geração perversa. Então, os que aceitaram a palavra de Pedro
foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Senhor, aqui está a Tua palavra e aqui está a Tua igreja. E aqui também, Senhor, estou eu, nesta noite incumbido de transmitir, Senhor, esta palavra para os meus irmãos. Senhor, Tu sabe que sem Ti eu nada sou, nada posso fazer, Senhor. E nem falar, Senhor, se Tu não estiver, aleluia, em mim, falando através da minha boca. Senhor, nesta noite, por misericórdia, usa a minha vida para falar aqui com os meus irmãos. Abençoa o Teu povo, Senhor. Abençoa esta igreja, essa igreja que é missionária. Mas o Senhor ainda pode levantar homens e mulheres, Senhor, que estão parados e que fazem parte desta igreja. Portanto, nos abençoa em tudo. Eu te peço em nome de Jesus. Amém? Meus queridos irmãos, o livro de Atos, ele é um livro, é bastante usado, principalmente aqui no capítulo 2 de Atos, onde fala da descida do Espírito Santo, muito usado pelos pregadores pentecostais, de onde deu início a igreja do Senhor Jesus, e que perdura, irmãos, até hoje, essa igreja pentecostal, essa igreja que crê nos dons espirituais, né? E que leva esta palavra com unção, com alegria, aquelas pessoas que estão sem salvação, sem Deus e sem paz. Nós podemos observar, irmãos, aqui nesta palavra lida, né? Que isso se dá, mas não se dá por acaso, é necessário. A Bíblia diz que naquele dia foram acrescidas à igreja, acrescentadas quase 3.000 almas. Mas, irmão, como é que isso é possível? Numa pregação apenas, essa quantidade de pessoas se renderem aos pés do Senhor Jesus. Isso só pode acontecer quando Jesus Cristo, Ele está nesta obra. Quando o Espírito Santo, Ele move, Ele levanta as pessoas para irem anunciar o Evangelho, aí tem salvação. Glória a Deus. Porque tem muita gente, irmãos, que está pregando, mas o interesse não é mostrar Jesus, o interesse dele é mostrar talvez a si mesmo. E pode até acontecer alguma coisa, mas Deus não aprova esta obra. Porque Paulo, ele escrevendo aos Coríntios capítulo 2, ele disse: irmãos, eu quando fui ter convosco, anunciando o testemunho de Deus, eu não fui com sublimidade de palavra e nem de sabedoria humana, mas eu estive entre vós em fraqueza, em temor e em grande tremor. Porque a minha palavra e a minha pregação não consistiam em palavras persuasivas, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiassem em homens, mas em Deus. Aleluia. Então, meus irmãos, essa palavra que nós pregamos, esse evangelho que nós conhecemos, vivemos e pregamos, é o evangelho de Jesus Cristo, é o evangelho que mostra a cruz, é o evangelho do arrependimento, é o evangelho que nós devemos pregar. Louvado seja Deus. Então, queridos irmãos, essas coisas maravilhosas aconteceram aqui onde eu li. Por quê? Porque o Senhor Jesus, antes de ser assunto ao céu, ele disse: ficar em Jerusalém e esperai a promessa do meu Pai. Que disse: não muito depois daqueles dias, vocês sereis revestidos do poder do Espírito Santo. Glória a Deus. E nesse dia,
que cumpriu-se o dia de Pentecostes, a Bíblia diz que eles estavam reunidos naquele cenáculo e, de repente, veio um som do céu, vermente impetuoso, e encheu toda a casa. E eles começaram a falar em outras línguas. E ali estavam muitas pessoas de vários países. E eles ouviram aqueles apóstolos falando, aquelas pessoas, os discípulos de Jesus, falando na sua própria língua da grandeza de Deus. Olha aí, irmão. Você que está aqui nessa noite, e o irmão Cláudio também, nós recebemos, irmãos, o Espírito do Senhor para falar das grandezas de Deus. Irmão, eu vou encontrar empecilho, porque o Espírito Santo de Deus está na minha vida? Vai, irmão, vai sim. Vai encontrar. Porque a Bíblia diz que aquelas pessoas que ouviram ficaram admirados, mas de repente, irmão, se levanta os zombadores. E eles dizem, eles estão cheios de mosto. Porque no meio da multidão tem pessoas que ouvem a palavra de Deus, que ouvem sobre as grandezas de Deus e se alegram. Mas tem pessoas que têm o coração fechado e ele começa a zombar da palavra de Deus. Aí, meus irmãos, aí é quando se levanta Pedro, né? Esse homem de Deus, Pedro, que ao receber, irmãos, a presença do Espírito Santo na sua vida, este homem estava sempre pronto, irmãos, para cada oportunidade que Pedro tinha, ele falava do Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia diz que Pedro se levantou junto com os 12 e, erguendo a voz, dirigiu-se à multidão. Eu estou no versículo 14 do capítulo 2. E ele começa a explicar, irmãos, o que era que estava acontecendo ali. E ele começa a dizer, esses homens que vocês estão vendo, eles não estão bêbados. O que está acontecendo aqui foi a profecia de Joel que se cumpriu hoje no meio de nós. Aleluia, meus irmãos. As profecias dos profetas que já se cumpriram, que estão se cumprindo e que vão se cumprir. Aleluia, elas são para nós, elas são para a igreja, elas são para aqueles que creem, que acreditam e que esperam. Louvado seja o nome do Senhor. E este Pedro, que nós costumamos dizer que era um simples pescador, né? Que Pedro, a Bíblia vai dizer aqui que mais na frente, que os do Siné diziam que ele era um homem douto. Mas eu lendo aqui, meus irmãos, eu percebi que Pedro tinha um grande conhecimento das Escrituras. Porque Pedro ele vai discorrendo aqui, irmãos, sobre a profecia de Joel. Ele disse, olha, não, isso aqui foi Joel que profetizou. E essa profecia é para nós, é para vocês, é para os filhos de vocês. Glória a Deus. E Pedro vai dizer que é o próprio Senhor, né? Realizou. Aí Pedro, quando ele termina, irmão, de falar da profecia de Joel, e ele começa a falar a respeito da crucificação de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Porque ele vai dizer que o Senhor esteve no nosso meio e vocês crucificaram aquele que Deus havia enviado. Glória a Deus. Então Pedro, ele conhecia as Escrituras. E eu vou dizer mais para vocês, se já tivesse Bíblia, Pedro teria dito o capítulo e o versículo, amém?
Tinha sim, meus irmãos. Porque não é somente o Espírito. Tem que haver o conhecimento. Se você está aqui nesta noite, irmão, e você está esperando ser cheio do Espírito Santo para você começar a pregar a palavra juntamente conosco, eu digo a você que você precisa primeiro mergulhar nas Escrituras. Louvado seja Deus. Aí quando o Senhor te encher, aí você vai falar sem Bíblia. Você vai falar sem olhar para a Bíblia. Sabe por quê? Porque esta palavra, ela vai penetrar no teu coração, ela vai estar dentro de você. Louvado seja Deus. E o Espírito Santo vai te lembrar, ele vai te falar o que é adequado para você falar. Glória a Jesus. Então, meus irmãos, Pedro falava e falava muito bem. Glória a Deus. Pedro falava muito bem. Glória a Jesus. Então ele continua lá em Atos, a partir do versículo 22 até o 36, irmão. É só Bíblia, é só sobre Cristo. É só sobre a morte de Cristo, é só sobre aqueles que não receberam a palavra do Senhor. Glória a Deus. Aí agora eu vejo Pedro, irmão, ele vai falar do patriarca Davi. Olha aí como Pedro tinha conhecimento, né? Ele diz, porque Davi falou a respeito dele dizendo, eu sempre via o Senhor diante de mim, porque ele está à minha direita para que eu não seja abalado. Por isso meu coração se alegra e a minha língua exulta. Além disso, também a minha própria carne repousará em segurança. Aí Pedro começa a citar os salmos. E mais profundamente, Pedro vai explicar que Davi não estava falando de si mesmo, mas ele estava falando do Cristo. Olha só como Pedro tinha um conhecimento bom, né? Porque, irmãos, muitos de nós aqui, que estamos aqui nessa noite, às vezes, nós lemos a Bíblia e não entendemos direito o que ela está querendo dizer. Você lembra lá de Atos capítulo 8, quando aquele eunuco ia lendo na carruagem, Isaías 53, irmãos, ele não entendia. E quando Filipe se aproxima, pergunta, tu entendes o que lê? Ele diz, como é que eu vou entender se não tem quem me explique? Aqui ele está falando de si mesmo ou é de outro? Né? Aí Filipe explica para ele que ali era Jesus, de quem Isaías estava se referindo. Então Pedro, o nosso irmão Pedro, irmãos, ele explica bem direitinho que Davi não estava falando de si, mas estava falando do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. E é isso que nós precisamos aprender. É disso que nós precisamos falar. Desse evangelho que nós conhecemos. Do evangelho que nós vivemos, que é o mais difícil, viu, irmãos? Olha aí que está sobre os teus ombros e sobre os meus ombros, irmão. É viver o evangelho. Nós temos que viver um evangelho autêntico, porque senão a nossa palavra não tem respaldo. Quando for amanhã, irmão, nós vamos passando na rua, diferentemente daquilo que nós pregamos para aquela pessoa, e ela vai nos ver. E ela vai dizer assim, vixe, não era aquele irmão que estava pregando ali para mim? Olha aí como é que ele está, como é que ele está falando, como é que ele está andando. Mas nós precisamos viver o evangelho que nós pregamos, para que o que nós falemos tenha respaldo. Porque nós somos rodeados por uma grande nuvem. Escute essa palavra nessa noite. Viu, irmãos? Em todo lugar tem pessoas olhando para mim e para você. E nós temos que ter esse respaldo e essa palavra dentro do nosso coração. Amém?
Eu estou falando aqui para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Então, queridos irmãos, Pedro, quando ele faz esse primeiro discurso, a Bíblia diz que foram quase 3.000 almas que se renderam aos pés do Senhor. Por que aconteceu isso? Porque o Espírito Santo estava convencendo os corações. Pedro era apenas o agente que falava, e o Senhor convencendo os corações que ali estavam. Glória a Jesus. Então, meus irmãos, e Pedro, ele continuou na sua missão. E Pedro continua pregando. Quando Pedro e João, em Atos 3, acontece aquele milagre do coxo. Glória a Deus. A Bíblia diz, irmãos, que houve um alvoroço, o homem ficou com eles, e as pessoas ficaram perplexas, né? Olhando aquilo e se perguntando o que tinha acontecido. Então Pedro, novamente, irmão, Pedro entra na mensagem da pregação e, novamente, ele insere Cristo e atribui ao Senhor a cura daquele homem. Glória a Deus. E com aquela outra pregação, irmãos, Pedro havia pregado a primeira, lá no cenáculo. Não sei se Pedro saiu para fora, porque era uma multidão, né? Ele faz a sua primeira mensagem para essa grande multidão. A segunda mensagem que ele prega, irmãos, é no templo. Essa aqui é no templo, né? E a Bíblia diz, com esta outra pregação de Pedro, o número chegou a quase 5.000. Glória a Deus. A quase 5.000 pessoas. Aí as autoridades se levantam contra Pedro e os apóstolos. E agora eles os levam para a prisão, né? Para serem presos. Por quê? Porque eles estavam alvoroçando a cidade. A palavra de Deus, irmãos, ela é assim. Quando ela chega, irmão, ela alvoroça o local. Ela afugenta os demônios. E todo aquele que é contra o Evangelho de Jesus, ele fica incomodado quando a palavra de Deus é pregada. Aleluia. Eles estão vendo os benefícios, mas eles não se incomodam com isso. Eles querem é que o nome de Jesus não seja mais falado. Aleluia. Glória a Deus. Então, em Atos capítulo 3, versículo de número 11. Glória a Deus. Enquanto aquele homem ainda se mantinha ao lado de Pedro e João, todo o povo perplexo correu para junto dele, no pórtico chamado de Salomão. Quando Pedro viu isso, dirigiu-se ao povo dizendo: Israelita, por que vocês estão admirados com isso? Porque estão com os olhos fixos em nós, como se nós próprios, nosso próprio poder ou piedade, tivéssemos feito este homem andar. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de nossos pais glorificou a Jesus. Aí Pedro vai dizendo: foi Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. É Jesus. Amém, irmãos? É Jesus que vai nos levar na Praça do Beira Rio, agora em novembro, na terceira segunda-feira. E vai acontecer coisas grandiosas ali. Porque nós estamos dispostos, irmão, a ir e levar o nome de Jesus. Se você gosta de louvar a Deus, vá. Nesse dia nós vamos louvar, 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 louvar.
E o pastor Samuel vai pregar e pregar e pregar. E Jesus vai fazer obras grandiosas naquele lugar. Por que, irmão Cláudio, você está dizendo isso? Porque eu já estou crendo, irmão. Porque eu já estou crendo, irmão. Eu creio naquilo que eu prego. Eu creio no Jesus que eu anuncio. Porque eu sou testemunho. Os meus irmãos são testemunhas vivas do que Jesus pode fazer na vida de um homem. Aleluia. Nós somos testemunhas vivas, irmãos. Aleluia. Meus irmãos, aqueles homens do Sinédrio eram para ter se convertido, todos. Todos. Mas o intuito deles era proibir. Era um muro contra, irmão, a palavra de Deus. Glória a Deus. Mas estes muros caíram em nome de Jesus. Porque Jesus está com a igreja. A igreja avança. A igreja prega. O hino que o irmão Juscelio cantou nesta noite é hora. Agora é a hora, irmãos, de nós pregarmos. Agora é a hora de nós anunciarmos, irmãos. Cada vez mais o nome de Jesus. Mas isso vai depender de mim e de você. Aleluia. Louvado seja Deus. Aí, meus irmãos, os homens foram presos. No versículo de número 4, versículo 4, a Bíblia diz: porém, mesmo eles indo presos, a Bíblia diz: porém, muitos do que ouviram a palavra queiram, subindo o número desses homens a quase 5.000. Glória a Deus. Talvez os apóstolos disseram: olha, nós fomos presos, mas a multidão está lá fora. Mas a multidão está aumentando. E isso, irmãos, é gratidão para qualquer pessoa que prega, ver pessoas se rendendo aos pés de Jesus. Glória a Deus. A cada dia a igreja crescia em número. Glória a Deus. E já era quase 5.000 pessoas. Glória a Deus. E aqui também, irmãos, no livro de Atos, capítulo 4, versículo 13. Glória a Deus. Quando o Sinédrio prende os apóstolos, né? E eles, assim como fizeram com Jesus, eles se conferenciavam para ver quais eram as decisões a tomar, né? E a Bíblia diz que eles, versículo 13, ao verem a ousadia de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Amém? Glória a Deus. Irmãos, só é possível a obra missionária ela ser feita, irmãos, se nós tivermos esse encontro com Jesus. Glória a Deus. Porque eles conheciam aqueles homens, eles conheciam Pedro, eles conheciam João. E eles reconheceram que eles haviam estado com Jesus Cristo. Eles reconheceram a sua eloquência na palavra, a sua eloquência na pregação. Ele disse: é por isso que esses homens são desse jeito, porque eles estiveram com Jesus de Nazaré. Eles andaram com Jesus de Nazaré. Aleluia! Por isso que eles estão fazendo tudo isso
no nome dele. Porque eles estiveram com Jesus. Glória a Deus. E quando eles falavam, irmãos, as pessoas se compungiam. As pessoas se admiravam de como aqueles homens falavam bem, de como a unção que saía nas suas palavras, capaz de transformar vidas, capaz de transformar caráteres, de homens maus em homens bons, de libertar pessoas, de curar pessoas. Eles reconheceram que aquela obra era de Deus. Eles estiveram com Jesus. Irmãos, quem anda com Jesus, quem serve a Jesus, quem obedece a Jesus, aleluia. Quando ele fala, meus irmãos, as pessoas param para escutar, as pessoas param para ouvir, aleluia, porque a palavra de Jesus é como uma espada, aleluia, que penetra até a divisão da alma e do espírito. Ela vai direto no coração. A ponto de muitas pessoas chorarem. A ponto de muitas pessoas se arrependerem na mesma hora. É por isso, irmão, que nós levamos essa palavra com muita alegria. Porque ela é uma palavra transformadora. É uma palavra vivificadora. Por esta palavra nós estamos vivos aqui agora. Hoje foi falado na escola bíblica pela manhã. Porque o estado que Jesus nos tirou, irmão, era um estado de morte. Mas quando ouvimos a palavra, ela nos deu vida. E ele, Efésios 2, capítulo 1, e ele vos vivificou, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Agora, eu e você estamos vivos, amém? Agora nós estamos de pé, amém? Agora nós estamos cheios do Espírito Santo de Deus, amém? E para quê, irmão Cláudio? É para irmos as pessoas que estão mortas. É os que estão vivos, levando a vida para os que estão mortos, em seus delitos e pecados. Glória a Deus. E toda ação do inimigo será anulada e quebrada através desta palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 37, quando ouviram isso, ficaram muito comovidos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Ora, era tudo que Pedro queria ouvir. Meu irmão, isso é tudo que qualquer pregador da palavra de Deus que anda pelas ruas pregando, pastor, é tudo que ele deseja ouvir. O que é que eu faço, irmão? Glória a Deus. É ou não é, irmão? Porque é aí que eu e você entra com a palavra, o evangelho, salvador, libertador, que cura. Glória a Deus. Aí Pedro, meu irmão, disse logo: olha, arrependam-se e cada um de vocês sejam batizados em nome de quem? De Jesus. Glória a Deus. Arrependam-se. Glória a Deus. O arrependimento é algo que vem de dentro, transformando, irmão, vem arrastando tudo de ruim que tem dentro do homem. E através do choro, através das lágrimas, irmãos, este homem é limpo através do arrependimento. Glória a Deus. Porque a primeira coisa que precisa é se arrepender.
Um homem arrependido, irmão, é uma casa limpa para o Espírito Santo de Deus. O homem arrependido, irmão, é uma casa limpa para o Espírito Santo de Deus habitar. É tudo que o Senhor quer, é um coração arrependido para Ele fazer morada. E através dessa morada Ele fazer grandes obras através da sua vida. Aleluia! Mas tem pessoas que a gente engana a gente, irmãos. Só não engana Deus. Eu estava conversando com a minha esposa e eu tenho uma sobrinha. Eu acho que ela aceitou Jesus e ela já se reconciliou muitas vezes. Tem dia que ela é uma alegria, tio, a paz do Senhor, mas tem dia que um dia ela é crente, outro dia ela não é crente. Eu digo, meu Deus, essa menina nunca teve o verdadeiro arrependimento. Eu digo, por quê, Senhor? Irmão, mas depende da pessoa. De reconhecer. O pecador, ele precisa reconhecer que ele precisa. Enquanto o pecador, ele não reconhecer que ele precisa. Que sem Jesus ele não é nada. A vida dele está na sarjeta. Não vai acontecer. Um dia houve um culto campal próximo da minha casa. E eu estava sentado na calçada e veio um jovem falar comigo. E eu disse, irmão, um dia, olha, irmão, eu nem sabia o que era isso, mas eu disse, um dia, irmão, eu vou. Eu não fui naquele dia. Ele disse, mas um dia eu vou. O que aconteceu? Deus pegou essa palavra positiva. Amém? E hoje eu estou aqui, irmãos. Isso aqui, irmãos, é demais para mim estar aqui nesta noite. Você está entendendo, irmão? Você está entendendo o quanto Deus ele é poderoso para fazer? Um dia desse, irmão, numa Santa Ceia, eu vim andando aqui nesse corredor e o Senhor disse assim para mim, vê onde eu te coloquei? Você tem noção, irmão, que é isso? Você tem noção o que é você estar aqui nesta noite? Isso lhe compunge por dentro ou não? Você tem noção o que é você ser um portador do Evangelho? Irmão, isso é muito sério, isso é muito sério, muito grato para nós, irmão. Mas isso só acontece mediante ao arrependimento. Glória a Deus. Jesus quer arrependimento. São Marcos capítulo 1, versículo 14, a Bíblia diz que depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia, anunciando o evangelho do reino e dizendo, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e credes no evangelho. Glória a Deus. Nós somos os que cremos. Nós somos aqueles que nos arrependemos. E aqueles a quem Jesus confiou o seu evangelho. Você sabe que Jesus confiou a você o evangelho dele? Isso está sobre os nossos ombros. Amém? É a última hora, irmão. Por que você ainda está parado? Não responda para mim. Jesus está falando com você nesta noite. Glória a Deus. Arrependam-se e cada um seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão de seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Você tem o dom, por quê? Porque você já se arrependeu, você foi batizado,
E você tem o dom. Amém? Está aí com você? Amém, irmão? Você vai usar, amém? Glória a Deus. Você está prometendo ao Senhor. Irmão, nós estamos nessa noite diante de Deus aqui, amém? Ou tem alguém que aqui que acredita que o Senhor não está aqui nesta noite? Eu acredito. Glória a Deus. Só quem vai usar o dom, levanta a mão. Amém? Glória a Deus. Aí Pedro vai dizer: porque a promessa é para vocês e para os seus filhos e para todos que ainda estão longe. Isto é, para todos aqueles que o Senhor Deus chamar. Então pronto. Nós éramos os que estávamos longe. E que o Senhor chamou. Você é muito importante. Você que se acha o menor dessa igreja, você é muito importante para Deus. Você mesmo aí que está sentado, você é importante. Diga aí, irmão, para o seu irmão: ó, irmão, você é importante, amém? Irmão, você é importante. E você não está aqui à toa. Glória a Deus. Há um serviço no reino para você. Glória a Deus. E a todos a quanto nosso Deus chamar. Glória a Deus. Então os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 almas. Os que aceitaram a palavra de Pedro, que Jesus enviou através de Pedro. Glória a Deus. Não é quem fala. Viu, irmão? Não é quem fala. É quem manda falar. Amém? Não é o irmão Cláudio. É quem manda o irmão Cláudio falar. É Deus. Não olhe para mim, porque eu sou igual a você. Mas Deus é quem fala, Deus é quem manda. Deus é quem envia a sua palavra. Glória a Deus. Aleluia. Quase 3.000. E hoje, irmão, quanto nós somos, hein? Um número incalculável. O hino diz que é tantos como a areia da praia. Aleluia. O nosso Senhor Jesus está dizendo nesta noite: valeu a pena. Ele está olhando para você nesta noite e está dizendo assim: valeu a pena eu ter ido à cruz. Valeu a pena o sacrifício. Isaías capítulo 53, ele diz assim: e ele verá o trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Ele está olhando para você nesta noite, irmão, e o coração dele está alegre nesta noite. Aleluia! Por quê? Porque só Deus pode nos tirar de onde Ele nos tirou. Foi o trabalho penoso, viu, irmão Antônio? De Jesus. Glória a Deus. Que te tirou. Mas Ele está satisfeito nessa noite, porque Ele está olhando para você. Ele está te chamando de meu filho nesta noite. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Eu escrevi aqui, irmãos, a respeito de Atos 4, né? A partir do versículo 8 ao 13. Que diz assim:
Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhe: autoridades do povo e ancião, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo como ele foi curado, saibam os senhores, todos e todo o povo de Israel, que em nome de Jesus, o Nazareno, a quem vocês crucificaram, Pedro jogou na cara, e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado na presença de vocês. Este Jesus é a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, mas ele veio a ser a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual sejamos salvos. Glória a Deus. Sabendo que Pedro e João não tinham instrução, o Sinédrio ficou perplexo ao constatar o progresso intelectual que a convivência com Jesus acarretou aqueles homens. É a convivência com Jesus. No momento que nós recebemos a Cristo e passamos a conviver com Ele, e a nossa vida é transformada através da convivência com o Senhor. Glória a Deus. Uma vida transformada convence as pessoas quanto ao poder de Cristo. Eles vão dizer assim: verdadeiramente Jesus está nessa mulher. Verdadeiramente Jesus está neste homem. Um de nossos maiores testemunhos, irmão, é a diferença que os outros veem em nossa vida quando passamos a crer em Cristo. É o maior testemunho que as pessoas veem em mim e em você quando nós passamos a crer em Cristo, quando nós temos esse encontro com o Senhor. A ponto das pessoas não nos reconhecerem. Eu era novo convertido, assim que eu fui congregar na Assembleia de Deus, eu estava com 2 anos na fé, e eu evangelizava dia de sábado, dia de domingo à tarde. E eu cheguei em um bar, e tinha um colega do passado, né? E eu entregando os folhetos, aí eu me deparei com ele, entreguei o folheto para ele. Ele olhou para mim, parou um momento e disse assim para mim: Cláudio, é você mesmo? Eu disse: sou eu mesmo. Só que agora, irmão, Jesus está na minha vida. Eu não dependo mais disso daí para me alegrar. Eu recebi o dom do Espírito, que me alegra, irmão, todas as manhãs, e se renova dentro do crente, todas as manhãs. Irmão, você pode comprar carro novo, casa nova, aí você, 1, 2 dias, você fica ali, olhando, tal, agradecendo, mas depois, irmão, vai sujando, vai arranhando. Mas a salvação em Cristo Jesus, essa não passa. Essa alegria é constante dentro do crente. Aleluia! E onde ele vai, ele transmite essa alegria. Onde ele vai, ele leva o nome de Jesus. Porque essa alegria é constante na nossa vida. Valorize, irmão, o que Deus tem te dado. Amém? Valorize o dom que há em você. Não despreze, porque isso é precioso. Em nome de Jesus. Eu queria convidar nesta noite, os irmãos vão louvar um hino aqui. Eu queria